como a tua palavra é tão perfeita e eu sou tão imperfeito, né? Então a mensagem de Deus, ela sempre é para nós. Nunca é do pregador para alguém, mas é para todos nós. Somos iguais perante Deus, pequenos, dependente da sua graça e da voz do Espírito Santo. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos hoje um texto bem conhecido. Na verdade, nós vamos relembrar um pouco dessa mensagem que está lá em Isaías, capítulo 6. Vamos lá? Isaías, capítulo 6. A gente vai ler aí do versículo 1 até o versículo 10. E a gente vai ter uma divisão aqui importante, que é no momento que a mensagem de Deus para o povo e o chamado de Isaías, né? Para cumprir, para levar essa mensagem de Deus. Vamos orar? Pai, eu quero deixar diante do Senhor o meu coração, o coração dos meus irmãos. Pedir que em nome de Jesus, Deus, o Espírito Santo fale conosco. Nós precisamos da Tua presença, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito para sermos renovados, para sermos edificados, sermos exortados, sermos motivados. É somente a Tua palavra ao encontro dos nossos corações que pode fazer isso, Pai. Então nós te entregamos, Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Irmão, Isaías é muito provável que era um jovem aí, semelhante a nós, que frequentemente frequentava ali a liturgia dos cultos, e é exatamente o que está acontecendo aqui. Vamos ler lá, versículo 6, a partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos seus serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que lhe havia tirado do altar, com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida. O seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele disse: vá e diga a este povo, que sejam sempre ouvidos, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Tornei insensível o coração deste povo, tornei surdos seus ouvidos e fechei os seus olhos. Que ele não veja com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que a cidade esteja em ruína e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos sejam totalmente devastados. Irmão, que experiência de Isaías aqui, hein? Imagina estar perante Deus. Que experiência. E é muito provável que Isaías, ele tinha essa frequência ali de ir ao templo, e já era um tempo já que ele já tinha, né, essa posição, esse hábito, esse estilo de vida, de liturgia.
Mas foi em um momento. Foi um momento de encontro com Deus especial que ele foi transformado. Um encontro com Deus. Um encontro transformador. Quantos encontros existem, né, que são transformadores? Lembro quando eu conheci a Gi, que encontro. Hoje nós temos 3 filhos. Existem vários encontros que são para mudar a sua vida. E não foi diferente aqui o encontro de Isaías com o próprio Deus. Então Isaías teve uma experiência aqui em que ele viu e se aproximou de Deus de forma diferente, e isso causou uma grande transformação na sua vida. Uau, né? Quem dera, já precisa a gente ter uma experiência dessa? Normalmente a gente vê essas experiências e fala, poxa vida, já precisou ver Deus? Eu tenho uma experiência desse tipo com Deus, mas a gente não sabe o que está por trás, às vezes, de tanto sofrimento, que um servo de Deus tem uma experiência íntima com Deus. Mas a verdade é que Isaías aqui, ele tem uma experiência transformadora com Deus. E isso foi um marco na sua vida. Isso tornou a sua vida de um antes para depois. E esse encontro com Deus, todos nós somos motivados a ter constantemente. E podemos ter um encontro com Deus transformador também. E aí é interessante, irmãos, porque no comecinho aqui do versículo, do versículo 1, Isaías, ele teve um encontro com Deus, e é destacado aqui uma informação importante, que foi no ano em que o rei Uzias morreu. Então, muitos consideram que o rei Uzias, ele foi um rei muito importante para Jerusalém naquele momento, e a aproximação de Isaías com o rei, pode ser que seja até uma relação de sangue, ele era parente do rei. Isaías vivia um momento de crise. E é interessante como Deus, ele gosta de se revelar, gosta de nos ensinar em um momento de crise. Como Deus, ele gosta de ir ali ter conosco, nos falar e nos ensinar alguma coisa no momento de crise. E quando a gente pensa em crise, existem vários tipos de crise. É bem provável que todos nós tenhamos algumas. Mas é uma oportunidade que Deus está dando para nos ensinar e para nos falar algo que é importante, que Ele queira que a gente aprenda, que Ele queira que a gente viva. E Deus adora, Ele gosta demais em atuar, em conversar, em ensinar, em transformar nesses momentos de crise, né? Então a gente vai ver lá, por exemplo, na última pregação que a gente teve, os momentos que os discípulos estavam ali, né, pescando, já meio que esquecido, meio triste, porque o Jesus que eles queriam não era aquele Jesus que eles imaginavam, e Jesus vai lá, aparece, fala e transforma a vida deles, né? Então a gente vê Deus atuando também ali na vida de Elias, no momento de crise. Irmãos, crise é o momento que Deus ele quer falar conosco. Agora, é importante a gente pensar o quanto que nós estamos dispostos a verdadeiramente ouvir e ter um encontro com esse ensinamento e ter essa experiência de que Deus quer falar conosco. E ter essa sensibilidade de falar, poxa Deus, o que o Senhor quer me ensinar? O que é importante aqui para mim nesse momento de crise? Então, irmãos,
Vamos ficar atentos a isso e ter essa sensibilidade de, nesses momentos de crise, seja uma crise financeira, seja uma crise emocional, uma crise de relacionamento, familiar, qualquer que seja, e parar e ter a sensibilidade de falar, Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui? Eu quero aprender. E pedir essa sensibilidade para Deus. Então, o que Deus, qual a experiência que Deus quer ter com você nesse momento de crise? Então, naquele momento ali, teve uma específica com Isaías. E qual que Deus quer ter com você? O que te perturba? Eu me lembro quando teve um momento na minha juventude, que não está muito longe, né? Na universidade, que era muito questionado sobre as escrituras, a palavra de Deus, o Cristo Salvador, e eu em dado momento, eu fiquei meio questionando assim, poxa, será que igreja, Deus, Bíblia, Jesus, faz sentido? E os jovens aí, ó, fiquem atentos a esses tipos de crise, de questionamentos, porque isso não é ruim, isso é bom. Porque Deus quer te falar algo. Deus, ele quer fortalecer uma experiência com você, de alguma forma, e fortalecer o relacionamento dele com você. Então, não se afaste quando você estiver em um momento de crise, mas entenda que Deus, ele quer ter uma experiência com você, individual, ele quer te ensinar algo. E tem que entender aquilo que Deus quer dizer. E é interessante, irmãos, porque esse relacionamento com Deus, esse momento que Deus ele tenta nos falar, ele tenta se relacionar conosco, é importante porque ele é transformador. E é isso que aconteceu com Isaías aqui. Ele é transformador. Então Deus ele quer. Deus ele tá atento ao quem está com o coração contrito. Ele não nega aproximação. Ele não nega relacionamento. Muito pelo contrário, ele quer se relacionar. E ele quer que essa experiência seja um momento de transformação na sua vida. Assim como foi com Isaías. E é interessante porque esse momento de relacionamento com Deus está totalmente ligado a esse chamado de Isaías, que era para ele anunciar a mensagem de Deus, era para ele falar de Deus para o povo. E olha como Deus ele descreve aqui como aquele povo estava. A partir do versículo 9, disse, vá e diga a este povo, estejam sempre de ouvidos, nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Tornem insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos, torne surdos seus ouvidos. Irmãos, às vezes a gente está tão acostumado com a vida religiosa que a gente vem, ouve a palavra, ou a gente vai ler alguma coisa, mas isso não é transformador, isso é um ritmo ali religioso que é só um hábito. E o que Deus ele quer na nossa experiência, no nosso relacionamento íntimo com ele, é causar transformação. É que nós tenhamos um coração transformado, um relacionamento mais íntimo e mais profundo com ele, e isso é possível. E é isso que a gente precisa para ter uma vida na sua presença. Uma vida suficiente nele. E o que ele fala do povo aqui, que esse povo eles ouvem, mas eles não conseguem entender, eles veem, mas eles não percebem, é o que às vezes está diante de nós. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, que tem poder, que é capaz de transformar, a gente resiste à voz do Espírito Santo em nosso coração.
Ah, não, mas olha quem falou. Ah, não, mas não é bem assim. Não, isso não é para mim. E o Espírito Santo está falando com você, porque você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos diz o que nós temos que fazer, aonde nós temos que ser transformados, o que precisa ser aparado em nós, mas a gente resiste. A gente não abre e fala, poxa Deus, eu percebo aqui, me ajuda. Não, a gente resiste. E é sutil. Isso é sutil, porque a gente está habituado ali, a gente acha que às vezes ir para a igreja, louvar, e só sentar, ouvir uma palavra, e de repente lá. Não, o relacionamento que Deus quer ter com você e comigo, com você jovem, é transformador. Com cada um de nós aqui, é um relacionamento transformador. Só que a gente tem que abrir o coração. A gente tem que ver o que Deus, nesse momento de crise, Ele está nos falando. E Ele fala, irmãos. Ele fala comigo, com você. Quem tem o Espírito Santo aqui? Levanta a mão. Quem é que já confessou Cristo? Então Ele fala com você. Não resista. Entenda isso que o Espírito Santo está te falando, que Deus está te mostrando, que a palavra de Deus está indo em encontro ao seu coração, e o Espírito Santo está te iluminando, falando, é isso que eu quero, é essa transformação. E se entregue, se esforce, e busque para ter essa experiência transformadora no relacionamento com Deus. Um relacionamento que pode ser íntimo, tal qual com alguém que você vê. É íntimo. É possível ter um relacionamento assim com Deus. Então esse povo que estava com o coração duro, é para ele que a mensagem tinha que ir. E é interessante que a gente percebe que para que esse processo que vai gerar até mesmo na vida de Isaías aqui aconteça com nós, a gente precisa tirar aí aquilo que endurece o nosso coração, que nos impede de acertar o alvo que é Deus, e ser sensível à palavra de Deus, ser sensível ao Evangelho. E aí, irmãos, vamos resistir o que o Espírito Santo tem falado para nós, no nosso coração? Faz isso não. Vamos fazer isso não. Ainda que a gente tenha que se prostrar, ainda que seja uma luta, algo contra o sistema ou algo contra a nossa natureza, o nosso desejo, mas não vamos prostrar, vamos abrir e falar, Deus, eu entendo e eu quero a tua vontade, eu quero essa experiência íntima e eu quero ser transformado. E percebe que agora aqui, nesse tratar de Deus com Isaías, ele tem um processo que é justamente por isso, porque Isaías aqui, ele estava ali perante Deus e Deus estava falando com ele. E aí olha o que diz os versículos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono, alto, exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está inteira, está cheia da sua glória. Irmãos, percebe que nesse processo de se relacionar com Deus, a gente percebe, foi o que aconteceu aqui com Isaías, quem Deus é.
e o quanto Ele é grande e poderoso e eterno, e é o Rei, e é o Senhor das nossas vidas, é o Criador de todas as coisas, esse é o nosso Deus. Então, a gente compreende quem é o nosso Deus. Lembra quando você aceitou a Cristo? Acho que com a maioria de nós aconteceu isso. A gente ali passa a ter uma compreensão de quem é Deus, a gente tem esse contato, essa experiência com o Evangelho, fala, nossa Deus, como o Senhor tem tanto amor, como o Senhor é maravilhoso, eu me entrego para o Senhor, eu quero o Senhor para a minha vida. Então, nesse momento transformador, é importante que todos nós, em dado momento, a gente tenha uma clareza absoluta de quem é esse Deus. Esse Deus que a gente vai passar a servir, que é o Evangelho também. Desse Cristo, que é o nosso Cristo, que é o nosso Salvador, que é o Messias. Então percebe que Isaías, ele reconhece aquilo que Deus é, a sua grandeza, sua formosura, o seu poder, a sua santidade. E tudo isso provoca uma série de coisas na sua vida que vai transformar. Então, ser insensível e às vezes só ter uma vida religiosa, parece que a gente até fala bonito e sabe quem é Deus, mas será que a gente de fato se entregou ao ponto de falar, eu sei quem tu és e tu és grande, é maravilhoso, é o meu Deus, se torna sensível a essa transformação que vem do seu espírito. Porque qualquer pessoa que a gente perguntar, quem é Deus? Ah, Deus, ele é poderoso, ele é grande. Mas, irmãos, e esse impacto que tem em nós? Porque quando isso, às vezes, vai em encontro aos nossos interesses, a gente rejeita, a gente nega, porque é difícil. Então, reconhecer a grandiosidade de Deus é algo importante para esse relacionamento, para essa vida, para esse ponto transformador das nossas vidas. Reconhecer quem é Deus. E aí a gente segue Isaías nesse processo, né? E aí no versículo 4 ele começa, ao som das vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Olha só que interessante, a experiência assim sensacional, porque imagina, né? Isaías está ouvindo as vozes ali e a porta, aqui não tem, as portas, os batentes começavam a tremer e era uma... Isso nos faz lembrar também o quanto a palavra de Deus, ela é poderosa. E nós sabemos, principalmente nós temos o Espírito Santo, que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. E ela revela as intenções dos nossos corações. Ela é capaz de destruir e de nos mostrar aquilo que não é de Deus. Ela é capaz. Mas a gente não pode rejeitar. Tem que seguir o processo. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Lembra do Evangelho? O Evangelho que é tudo hoje, menos isso. Nós reconhecemos quem nós somos. E se tem uma coisa, uma informação, uma palavra de Deus que é verdadeira, é que todos nós somos pecadores. Não existe alguém que seja melhor que o outro.
Todos nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. E isso é algo que é importante para esse relacionamento com Deus nosso. A gente fala, Deus, quem sou eu? Não importa quem seja, o nível de autoridade. Seja médico, paciente, comandante das Forças Armadas, um líder de tráfico, de drogas, de uma máfia, não importa. Todos nós somos pecadores, todos nós devemos chegar ao ponto de dizer, Deus, eu não sou nada sem o Senhor, eu sou pecador. Isso é o que o Evangelho nos lembra, isso é o que o Evangelho nos remete, que nós, todos nós, sem exceção, precisamos dessa graça de Deus. E isso foi o que aconteceu com Isaías aqui, porque ele estava perante Deus. E quando você teve o contato com o Evangelho, quando você tem contato com a palavra de Deus, é isso que gera em você, poxa vida, como eu sou tão pequeno e miserável. Você pare até de comparar né, com as outras pessoas, porque você vê que você também é pecador. Todos nós precisamos. Então, dentro desse processo de se relacionar com Deus, de ter um relacionamento transformador, faz parte a gente reconhecer quem somos. Pecadores, miseráveis. Estamos diante de pecadores e miseráveis, todos precisando da graça de Deus. Esse é o efeito do contato com o Evangelho, porque a gente não vai, muito provável, né, porque Deus, se Ele quiser, Ele faz, mas a gente não vai ter essa experiência de Isaías, mas quando o Espírito Santo nos traz a palavra de Deus, quando temos o contato com a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos mostra, nós temos essa visão também, de que somos miseráveis, e nós somos convencidos por Deus disso, é um convencimento, e a gente tem absoluta certeza, por isso que a gente se entrega a Jesus. Isso é o que o Evangelho nos leva. Isso é o efeito do Evangelho entre nós hoje, e que não pode parar. Isso é o que o Evangelho vai causar entre nós. Quem eu sou, quem Deus é. Logo eu preciso reconhecer isso para receber e para ter esse relacionamento íntimo com Deus. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isso, tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Isso também nos lembra o Evangelho, da purificação dos nossos pecados. Você percebe que essa experiência de Isaías aqui é a nossa experiência com o Evangelho, que não deve se dar somente no único dia que a gente se entregou para Deus, mas é constante o ouvir e a sensibilidade a essa mensagem do Evangelho, de transformação, de purificação dos pecados. Ela tem que ser contínua em nosso relacionamento com Deus. Porque senão a gente esquece e vira meros religiosos. E é muito diferente se a gente de fato tiver um relacionamento com Deus. Tudo é transformado.
a gente percebe a mensagem de Deus ali. A gente reconhece quem Deus é. O importante não é você vir à igreja, mas é você saber quem é esse Deus. O que Deus ele quer fazer na sua vida e o que você é. E Ele quer te transformar. Ele quer te perdoar. Porque você é pecador, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. O Evangelho causa isso. E quantas coisas a gente tem visto utilizando o Evangelho de forma que não é de acordo com a vontade de Deus. Hoje a gente vê uma série de líderes evangélicos só querendo poder ou cargo de igreja, ou ser líder de alguma coisa, ou ter uma vida financeira estável, segura. Não que isso seja errado, mas não é por aí. O Evangelho não é para isso. A mensagem de Deus, ela não é para isso. Deus, ele quer usar da sua mensagem para transformar as nossas vidas. Transformar o nosso coração. Não é transformar a sua aparência, o seu mero hábito de vida. Não, ele quer transformar o seu coração. Ele quer ir além. Muito além. E aí no versículo 8, Isaías ouve. Ele ouve a voz de Deus, né? Aqui. É diferente, porque aqui ele vai ouvir a voz de Deus. E aí percebe que ele passou por um processo de reconhecer quem Deus era, de saber quem ele era e de ser purificado e transformado. E aí aqui ele ouve a voz de Deus. A quem? E aí essa versão fala, ainda ouvi a voz do Senhor conclamando. Quem? Quem? Cadê a igreja? Quem? Quem enviarei? Se Deus não for enviar a igreja para pregar o evangelho, quem ele vai enviar? Ele vai ter que usar pedra. Então a gente precisa estar nessa sintonia de saber quem é Deus, de saber quem nós somos, receber a transformação, a cura. E assim responder a esse chamado de Deus, de anunciar. A quem enviarei? Quem irá por nós? Você já teve esses contatos com Deus? Pode ser que a gente tenha que rever agora. Não tem importância. A palavra está sendo dita ao seu coração. E talvez esse seja o momento de você falar, Deus, eu sei quem tu és. Eu percebi. E eu percebi quem eu sou também. É olhar para você. Eis-me aqui. E ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Prontidão, rapidamente. Por quê? Porque ele sabia quem era Deus. Ele teve essa experiência, esse conhecimento de quem era Deus. E por que às vezes a gente não responde o chamado? Porque pode ser que a gente esteja parado em algum processo aí. Ou de não saber quem é Deus, não ter reconhecido de fato que é Deus. Ou de não reconhecer quem nós somos. Ou de não ter recebido a purificação, a cura. Então a gente não consegue responder o chamado. Não consegue. Porque é difícil. O chamado aqui é penoso. Né? Então não é para ganhar dinheiro. Não é para ter fama. Não é para ter poder, não. É para anunciar o evangelho. E anunciar o evangelho dentro de um sistema nosso, mesmo que não tenha perseguição, é difícil. Ah, não tem perseguição. Não tem perseguição.
mas vai anunciar o evangelho na íntegra, falar de Cristo na íntegra, para ver se não é sofrido, se não é difícil. É difícil. Mas para isso a gente precisa conhecer o nosso mestre, conhecer o nosso Deus e saber quem nós somos. E aí sim, a gente anuncia, a gente vive isso. E percebe que a missão aqui é difícil, né? Porque é um povo duro. É o povo que lá em Mateus também fala, que me adora com suas mãos, que me adora com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então percebe que existe uma aparência exterior que remete a Deus, mas não é. Irmãos, vamos resistir à mensagem do Evangelho? Vamos resistir à palavra de Deus aos nossos corações? A vida é curta, tudo passa. A gente está meio anestesiado e às vezes a gente esquece disso. Mas a vida com o nosso Deus, a vida em função do Evangelho, a vida em função de Deus é muito melhor. Eu me lembro que em dado momento, lá acho que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, um primo meu falou, ó, você percebe a torcida do Corinthians, como eles são intensos? Irmãos, nós temos tanta coragem de ser intenso com tantas coisas, né? Com política, com um time de futebol, né? Com uma moda e com o Evangelho. E com o anúncio do Evangelho. E com a manifestação do Evangelho na nossa vida, onde quer que estejamos, com o Evangelho, é o Evangelho. Eu estou falando de Cristo, eu estou falando levar a mensagem de Cristo. Eu não estou falando levar ideologia. Eu não estou falando levar costumes cristãos. A palavra não trata de costumes, de hábitos, não. É levar o Evangelho, Cristo. E a nossa intensidade em viver, em levar o Evangelho, está sendo perdida. Nós estamos anestesiados com a nossa rotina, com os nossos hábitos e costumes. E o Evangelho? E o Evangelho? O Evangelho é o Evangelho de Cristo. É Cristo. É Cristo. É eu chegar naquela menina que a gente percebe que tem um estilo de vida, de falar de Cristo, para que Cristo entre na vida dela e transforme. É aquele jovem que levar Cristo para ele, para que Cristo transforme, o Evangelho transforme a vida dele. Falar entre nós, para que o Evangelho transforme eu, transforme você, não é política, não é hábito, não é costume, é o Evangelho, é o Espírito Santo de Deus nos transformando, é a vida de igreja, é Cristo, é a mensagem de Deus. Cadê a nossa intensidade em viver isso? Irmãos, eu estou olhando para mim quando eu falo isso, porque eu preciso disso. Eu também preciso disso. E aonde está isso? Aonde está isso? Às vezes eu me pergunto, Deus, cadê? Porque eu não vou, eu não anuncio, eu não falo essa mensagem. Às vezes é porque eu parei um pouquinho nesses processos. Saber quem é Deus, saber quem eu sou, e no poder do Evangelho. Irmãos, essa não é minha palavra. Essa é a palavra de Deus. Isso não é para um, para outro, é para nós. E aí? O que vamos fazer agora? O que vamos fazer? Vamos continuar do mesmo jeito? Ou vamos tomar direção em passos firmes de alguém que teve essa experiência com Deus? E se não teve ainda, não tem importância, agora é a hora. Agora é a hora da gente rever e ter. E não resistir. Rever e ter e falar, Deus, eu quero.
Eu entendo, Deus, quem tu és. A palavra, ela fala comigo. O Espírito Santo está falando comigo. E se o Espírito Santo está falando com você agora, entenda. Cadê? Senhores, jovens, mulheres, crianças, senhoras, a nossa intensidade pelo Evangelho. Cadê? Irmãos, vamos prostrar os nossos corações e dizer para Deus quem Ele é, e dizer para Deus quem nós somos, e ouvir essa voz, esse chamado, e obedecer, e viver. Você pode fazer isso agora. Você pode fazer isso agora. E se atentar à voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito Santo diz. Se Deus está te dando essa oportunidade de ouvir e compreender, não feche o coração. Não feche os olhos, deixem de perceber. Mas se entregue. Eu vou pedir para os irmãos abaixarem as cabeças. E talvez você queira fazer isso, eu não preciso ver, ninguém precisa ver. Você precisa falar para Deus. E é Deus quem vai gerar e quem vai fazer tudo em você. É Deus. Então fala isso para Deus. Deus, eu percebo quem tu és. Eu percebo quem eu sou. E eu quero receber essa transformação. Eu quero ter do Senhor. Eu quero responder ao seu chamado. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero do teu Espírito na minha vida. Fala isso para Deus. Pai, nós compreendemos, ó Deus, quem tu és. O Senhor é Deus. E quando nós olhamos para o Senhor, nós percebemos o quanto tu és grande e poderoso, o quanto o Senhor tem amor, o quanto o Senhor tem misericórdia em nos receber, porque nós somos pecadores. Pai, nós estamos no processo de vida cristã, nos perdoe, Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos da sua graça, Deus. Nós precisamos ser transformados pelo Senhor. Nós precisamos compreender o teu evangelho a cada dia. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Jesus. Nós entregamos, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas diante do Senhor. E pedimos a sua graça e a sua misericórdia. Ouve, Pai, cada um de nós. É o que pedimos. Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, Deus. Amém.